Olá, Skiller, tudo bem? Espero que estejam bem, felizes e tranquilos. Bom, vamos continuar e vamos finalizar, né, essa etapa aqui de redes e a gente vai fazer o deploy também. Bom, vamos lá. Agora a gente precisa criar, gente, a função OpenEditModel. Esse OpenEditModel aqui, ó, ele tem um path. Lembra que o path é o caminho para a gente poder fazer a requisição, né? Então, aqui ele vai passar o path. Lembre-se, se é barra users, é usuários. Se é barra courses, é cursos. Se é barra... Isso é o caminho, tá, gente? Então, lembrem, path é caminho. Então, path... Aqui nós temos um caminho para barra users, certo? Nós temos o caminho courses e assim por diante, tá bom? Isso são os endpoints, tá? Então, o endpoint eu já tenho. Os atributos a gente vai passar por aqui. Beleza? Então, eu preciso criar o OpenEditModal e o confirm delete. Vamos lá. Então, vou primeiro criar aqui esse aqui. Isso aqui também, gente, a gente pode melhorar, tá? Podemos, por exemplo, colocar isso numa variável e depois reutilizar aqui também. Eu deixo a cargo de vocês fazerem, tá bom? Beleza, deixa eu adicionar aqui. Bom, como isso tem a ver com o formulário, vou adicionar aqui function open. Ele vai precisar de um path e vai passar um ID. Por quê? Quando a gente fala em editar, gente, lembra que a gente fala no recurso de eu preciso passar um ID, um CPF, um identificador. Porque como eu vou editar algo que eu não conheço? Eu preciso conhecer, certo? Então eu preciso passar aqui, para eu editar, eu preciso passar um identificador, um CPF, um endereço, um identificador, certo? Eu preciso passar um identificador, gente. Esse identificador pode ser é o ID, tá? 1, 2, 20, 30. Por exemplo, o Rodolfo, ele é o ID 4. Então, eu passaria o ID 4. E assim eu poderia editar os dados do Rodolfo. E assim por diante. Beleza? Então, aqui eu vou precisar disso. Primeiro ponto, gente. A gente precisa fazer uma tentativa. Eu vou fazer um try. Eu vou tentar executar uma requisição, tá? E se essa requisição não funcionar, a gente vai retornar um catch, que vai ser um error. Opa. Peraí, aqui, error. É uma função, tá? E aqui a gente faz a tratativa do erro. Então eu vou passar um console.error. Aqui eu passo uma mensagem, failed to open edit modal, 2 pontos, vírgula, e eu passo o erro que vai existir, né? Caso exista, vai mandar um console erro e erro, tá? Então, se for sucesso, se funcionar, eu vou escrever a minha regra aqui. Então, gente, a gente vai montar o modal, tá? Isso a gente poderia copiar o código aqui, mas a gente vai montar com JavaScript. A intenção aqui é mostrar para vocês que você pode criar uma árvore do DOM ali, injetar informações no DOM. Lembra, o DOM é o documento lá do HTML, tá, gente? Lembre-se disso. Aqui. Lembrem-se que o DOM é essa árvore toda. Tá? Então eu consigo criar, por exemplo, consigo criar um main e adicionar uma classe, aí dentro do filho, que é o filho, o H1, o div, uma section, eu consigo fazer isso. E a gente vai fazer isso, tá? Então vamos lá. Como que eu faço isso? Primeiro ponto. Eu preciso fazer uma constante, eu vou criar uma variável chamada response, que vai ser um wait. Aqui, gente, eu preciso colocar um async, tá? O async, a wait, significa para fazer algo assíncrono. Isso é uma promise. Isso vocês não precisam entender agora. Depois a gente vai entrar no conceito de promise, de node, vai ficar mais claro. Mas entenda que ele só está fazendo algo assíncrono. Ele faz uma requisição enquanto vai processar algo e fica aguardando ali a resposta.
O await é esperando. Ele faz algo assíncrono, é uma função assíncrona que ele fica esperando. Não precisa entender, gente. Aqui eu não estou com a intenção de explicar para vocês e para vocês entenderem. Mas aqui a gente vai fazer um fit. Vou adicionar um template string, um template literal. Vou passar o path. Por quê? Ele vai fazer um localhost barra aquele usuário, tá bom? Então aqui eu vou passar o endpoint. Aqui é endpoint mesmo? Eu acho que é. Endpoint. Perdão. Aqui eu errei. Aqui é o endpoint que a gente vai receber. Aqui é o endpoint. Mas aqui, na verdade, é o path mesmo, tá certo? Eu coloquei errado aqui a estrutura. Aqui é path, que é o caminho. E aqui a gente vai pegar o base URL, tá? Então, o base URL a gente implementa e funciona. Um ponto importante, ó, o base URL, gente, ele não tem o barra aqui, tá? A gente precisa construir o barra aqui, então eu preciso passar um barra path, que isso aqui vai se tornar o que, gente? Localhost, 80, aqui é 8087, barra users, por exemplo, se o path for users, ou se for courses. Então, dinamicamente, a gente está criando essa URL, tá? Dinamicamente. Lembre-se dessa nomenclatura. É algo dinâmico. Beleza? Então, aqui eu já tenho a resposta. Então, aqui eu vou só colocar um debugger, só para vocês entenderem e visualizarem. Deixa eu colocar aqui. Vou vir aqui em console. Vou vir em edit. Ó, vim aqui. Vamos ver a resposta? Ó, ele fez a requisição falhou. Não foi encontrado. O texto foi um not found. Não existe o ID 1. O valor que ele solicitou não existe. Então, deu um erro aqui. Mas beleza, a gente vai continuar implementando. Eu só quis mostrar para vocês que esse response aqui faz a request, tá? Ó, aqui é o path, aqui é o barra users, beleza? Beleza. Vamos continuar implementando aqui. Então, agora, gente, eu preciso adicionar também. Eu preciso, na verdade, pegar os dados, né? Data, gente, não é data de 11, do 12, não. Data é um dado. É os dados, é o payload. Quando a gente falar payload, lembra. Payload é o quê? É name. Isso é um objeto JSON e isso é um payload também, tá bom? Então, aqui a gente precisa recuperar esse dado. Como que eu recupero? Await. Eu espero e pego um response.json e isso aqui, o response.json já vai me retornar os dados que eu preciso, beleza? Que eu vou converter isso aqui para um JSON, que é a estrutura que a gente vai trabalhar aqui, correto? Então, a constante, a gente vai para o form e aqui a gente vai criar o nosso formulário aqui dentro do... vai resgatar o ID do formulário. Como? Lembra do document.getElementID? Então eu preciso pegar um edit form. Vamos ver se a gente tem esse edit form. Vamos ver aqui. Não temos o edit form. A gente precisa adicionar isso também. Então, deixa somente aqui. Deixa eu ver se a gente não tem o formulário pronto. Deixa eu ver. Tá. O motivo é porque a gente não criou o nosso formulário. O nosso modal. Tá, vamos agora então implementar o nosso modal. Não, perdão, deixa eu ver se a gente já tem um modal aqui. Não temos, tá. Então, eu preciso criar um modal aqui, tá, gente? Então, como que eu posso fazer? Eu venho aqui embaixo, aqui, vou criar um modal aqui no main, tá? Então, vamos lá. Div, vou passar um ID, que vai ser aquele edit modal que a gente... vai ser um edit modal, perdão, que a gente vai passar aqui. Então, posso criar... agora são estilos que a gente precisa adicionar, que é do próprio Tailwind, tá, gente? Então, aqui eu vou adicionar um fixed para ele ser fixado. Eu vou usar um Z-index de 10. O Z-index, gente, ele trabalha com plano, tá? Na hora que a gente for estudar, vai ficar mais claro. Mas o Z-index, ele trabalha com plano, tá? Ó, com um plano. Então, você consegue... ir colocando em perspectivas diferentes, tá? Aí você consegue colocar um na frente, em camadas, né? Você trabalha com camadas, então você consegue
ir colocando na posição de trás, na frente, enfim. É dessa maneira. Beleza? Então, ok. A gente vai colocar um z-index, vamos colocar um insert 0. Vamos adicionar um overflow y alto. Não precisem entender isso agora, tá, gente? O foco não é esse. Vou só ir passando, porque eu quero mais focar em finalizar a parte de redes. Eu acho que já deu para vocês pegarem como funciona a integração, porque eu quero já ir para a parte de deploy, tá bom? Tudo que eu tô falando a gente já falou nos outros vídeos, então voltem para assistir os outros vídeos caso necessário, beleza? Então aqui eu vou adicionar uma div, uma classe que vai ser um flexbox com items centralizado. Vou adicionar um justify center com min de altura na tela e vou adicionar um padding em X de 4 e vai centralizar o texto. Beleza? Então aqui eu vou adicionar mais uma div dentro, uma classe que vai ter um fixed, um insert, um fixed insert 0 com uma transition opacity area hiding true. Aqui eu coloquei alguma coisa errada. Aqui. Beleza. Vou entrar aqui dentro também, no filho dele. Vou adicionar uma div class com background white, um background branco com um pad em 4 também, um padding top, tá, gente, de 5, e vou adicionar também um padding button de 4, um SMMP. Isso daqui é para tamanhos de tela menores, né? Small para que é um padding 6 para em outros tipos de tela. Então aqui eu vou colocar o SMPB4. Vou fechar aqui também. Vou entrar mais aqui para adicionar mais um detalhe. Div class SM flex, SM items start. Novamente, não foquem em aprender, tá tudo certo. Aqui eu errei aqui. Enter. Vou colocar aqui também uma div class mt3, um margin top 3 com text center e um smt0, smml4, smtext left. Beleza? E vamos adicionar um H3 aqui. Aqui eu já vou adicionar o conteúdo, tá? Aqui eu vou adicionar um H3 e vou colocar um título aqui, que vai ser edit item. Aqui vou adicionar uma classe com text, com text large, com leading 6, com font medium, um text gray 90. Isso é tudo Tailwind, tá, gente? Tudo que eu tô falando aqui não é necessário nesse momento vocês aprenderem, porque a gente vai passar por um módulo específico para isso, tá? Fiquem tranquilos, mas vamos lá. Model title. Então, beleza. Div class mt2 margin topping 2. E agora a gente vai criar o form ID que a gente falou que iria ter. Form ID edit form. Então aqui é onde a gente vai atacar, tá? A gente adicionou todo esse código, mas é aqui que é um importante pra gente, é no formulário. Então a gente vai criar o formulário, tá, gente? A gente vai inserir dados ali dentro do formulário em tempo de execução com JavaScript. Ah, Rodolfo, eu poderia fazer diferente? Poderia.
mas eu estou querendo mostrar para vocês as diversas facetas para que a gente facilite depois quando eu mostrar da forma mais simples, tá? Beleza. Então aqui, vamos lá, eu vou adicionar somente 2 buttons. Um vai ser o type submit, que vai ser uma class btn, que nós criamos essa classe. Vou duplicar aqui. E aqui vai ser um update, tá? Um update vai ser o texto. E aqui vai ser um cancel. btn. A gente vai adicionar um onClick aqui. onClick. Aqui eu vou adicionar uma função chamada close modal edit modal. Lembra do modal lá que a gente fez aqui, né? Então é para a gente fechar essa estrutura aqui, tá? Beleza. Aqui é o btn, aqui é um button. E eu acho que é isso. Beleza. Então a gente já tem um modal agora. Com esse modal, gente, a gente agora precisa criar a nossa função lá, né? Deixa eu voltar aqui. A gente precisa continuar a criação aqui. Cadê? Aqui. A criação aqui. Então, eu peguei lá a estrutura do form, tá, gente? Quando eu vou lá, eu tô pegando isso aqui para eu manipular, tá? Então, eu entrei aqui e peguei essa peguei essa estrutura para a gente poder trabalhar. Rodolfo, não entendi do bolufas. Vamos ver aqui, ó. Acho que aqui ele não vai mostrar o modal, né? Então não vai pegar. Deixa eu ver se vai. Aqui. Então eu vou copiar o meu código. Lembre-se, quando vocês têm dúvida, testem. Certo? Form. Ó, peguei, certo? Então aqui eu vou começar a inserir, eu vou criar uma estrutura, tá? Vamos fazer juntos aqui. Então vamos lá. Eu tenho form aqui. Então com form eu vou usar um form.inner HTML igual a vazio. Então o que vem o form? Form tem isso aqui, tá? Essa estrutura. Então agora eu posso... Aí ele vai fazer umas estruturas aqui, mas eu quero criar e mostrar uma coisa para vocês. Vamos lá. Primeiro ponto. Você pode, com o documents ponto create element, criar uma div, por exemplo, gente. Ó, vamos lá. Vou criar uma div aqui. Ou um label, ou qualquer tag HTML você pode criar. Um label, por exemplo, ó. Ele cria uma estrutura. Esse comando cria esse comando. Cria essas tags HTML. Então eu posso injetar também informação ali, tá? Então, beleza. Criei aqui, deixa eu colocar, por exemplo, label. Por exemplo, const. Eu estou mostrando os comandos para vocês entenderem o que está acontecendo, tá? Depois a gente vai implementar isso. Beleza, dado isso, gente, eu posso chegar aqui, então, fazer assim, ó, label.text, text content, que é para adicionar uma nomenclatura dentro daquele item aqui, por exemplo. Lembra que a gente tem, por exemplo, quando eu tenho uma tag aqui, a gente insere um dado para mostrar no HTML, eu posso fazer a mesma coisa inserindo com text content, tá? Então aqui, por exemplo, poderia, sei lá, colocar, description, um exemplo, tá? Então se eu vier em label agora, ó, label tem description. Eu consigo também vir aqui e adicionar um ponto ID. Opa, peraí. ID, sei lá, vai ser text, sei lá. Agora se eu vier em label, ó, ID. Então, olha aqui, a gente está começando a montar a nossa estrutura, beleza? Agora, já que eu mostrei isso para vocês, eu vou montar de fato, tá? Só que aqui, gente, lembra que eu preciso fazer o seguinte, eu preciso pegar os dados que vem aqui e preciso manipular esses dados. Para manipular, gente, é um objeto que a gente vai manipular. Então eu vou pegar um object, que é um objeto, esse object aqui, keys, para eu pegar somente as keys. O que são as keys, Rodolfo? As keys é assim, ó. Por exemplo, se vem lá do servidor, name, Rodolfo, e se vem aqui, age, idade, 32, então as keys são isso aqui. Lembra de chave valor, key value. Então eu vou pegar
todas essas keys aqui, tá? Então essa é a intenção. Então eu vou pegar as keys passando data e vou fazer um loop, gente. Vou executar um loop, né? Uma interação, tá? Aqui com for each. E com for each, gente, eu posso fazer o seguinte. Eu vou pegar cada key, vou passar uma iron function. E nessa iron function, vou só fechar aqui. E com essa iron function, eu vou começar a fazer algumas coisas. Primeiro, vou fazer uma validação. Vou ver se key diferente de ID e key diferente. Lembra que JavaScript aqui são dois, né? Então, key foi diferente de created at e key diferente de updated at, eu vou executar alguma coisa. Eu não quero ID, eu não quero created at, eu não quero updated at. Por quê? Isso não faz sentido ser mostrado para edição. Você não pode permitir o seu usuário editar um created at, um updated at ou um ID. Você não pode permitir. E é por isso que a gente está fazendo essa validação, tá? Espero que vocês tenham entendido, certo? Porque a gente vai renderizar um modal. Rodolfo, o que é modal? Eu nem sei o que é modal e você está falando essas besteiras. Vamos ver o que é modal, então. Modal HTML. Sempre busquem quando vocês não sabem algo, tá? Isso é um modal, tá? Isso é um modal. Aqui, ó, isso é um modal. Então eu vou construir esse modal colocando os campos de input dos dados ali. E eu vou remover quando for ID, quando for created at, updated at. Beleza? Então, beleza. Agora que eu ensinei para vocês, então eu vou criar um label aqui e vou fazer um document.createElement e vou passar um label. Beleza? Vou passar agora do conteúdo, então label.context aqui e vou adicionar o que? Aqui.short na posição 0. Rodolfo, o que é isso? Isso aqui, gente, é para a gente pegar o caractere na posição 0. Vamos ver aqui? Quando vocês não souberem, gente, não tenham receio ou medo, façam testes. Ó, vamos aqui pegar. Então aqui vai ser, sei lá, name.short na posição 0. Então ele vai pegar a primeira posição o primeiro elemento da primeira posição. Então eu vou colocar só dentro aqui, ó. Então é o N, ó, é a primeira posição, certo? Então aqui a gente vai pegar a primeira posição. Depois vou colocar isso em upcase. O que é upcase, Rodolfo? Eu posso vir aqui em to upcase, perdão. To uppercase. Eu escrevi errado. Peraí. Ah, tá. Peraí. Beleza. Então eu vou colocar aqui, ó. Aí, boa. Ó, ele coloca em maiúsculo, tá? Se eu tivesse uma nomenclatura inteira, gente, também ficaria em maiúsculo. Essa função, gente, esse método, ela é uma função para string, tá? Lembre dos tipos de dados. Isso é extremamente importante. Se você não entende, volta às aulas lá, porque não adianta você prosseguir se você nem entende o que eu estou fazendo aqui. Se eu uso essa função e manipulo uma string, é porque essa função só serve para string, tá? É importante vocês entenderem isso. Por exemplo, Rodolfo, e se eu usar .to upcase, aqui, ó, ele vai colocar tudo em maiúsculo, beleza? Vocês precisam entender os tipos de dados. Isso tem lá nas nossas aulas anteriores. Voltem lá para revisar caso seja necessário, tá bom? Então aqui, coloquei em maiúsculo e agora eu vou juntar. Só que aí, gente, eu posso fazer... Eu tenho duas formas, tá? Eu vou mostrar de uma forma meio chola, depois a gente pode fatorar. Eu vou pegar aqui e vou fazer um slice do primeiro ao... E vou fazer uma troca, tá? Aonde tem... Isso aqui, gente, o replace, eu posso utilizar um regex. Rodolfo, o que é um regex? Regex, gente, são formas da gente...
regex. É uma forma da gente manipular strings, tá? E pegar padrões dessa string. Então vocês vão ver regex, por exemplo, para validar e-mail, regex para validar o telefone. Regex é muito bom para validações, tá? É complexo de você ler, mas isso é tranquilo. A gente vai ter um módulo específico para regex também. A gente vai trabalhar com várias linguagens e vocês vão entender que é bem fantástico também, é bem interessante, tá? Mas aqui a gente não está focado nisso, então voltemos. Então vou colocar aqui para a gente identificar o underline e vou refazer um replace para o espaço, tá? Para ele mostrar no label, gente. Ao invés de mostrar assim, ó, name, sei lá, vou colocar, deixa eu pensar aqui, Rodolfo Peixoto. Ao invés dele fazer isso, para ele mostrar lá no label, ele mostrar Rodolfo Peixoto. Aqui a gente não tratou para ele fazer um up tanto no final, porque a gente só colocou um, tá? Só na posição inicial. Mas se você quiser, pode depois manipular para colocar também no final, não é um problema, tá? Beleza. Então aqui a gente já fez o replace, vamos trocar para vazio, para espaço, perdão. Então agora a gente vai fazer um form.append should. É o seguinte, gente, se eu tenho label, aí como eu falei para vocês, eu posso com append should adicionar qualquer coisa aqui. Um exemplo, tá, gente? Input, bababá. Eu posso fazer isso também, tá? No caso aqui, a gente está colocando o form. Então, dentro do formulário, eu vou colocar um filho, que é o próprio label, tá? Eu vou passar o próprio label, que é o próprio filho. Então, dentro do formulário, ele vai inserir a tag HTML label. Beleza? Então, eu estou montando o formulário com vocês. Certo? Agora, eu vou fazer um input, porque para os inputs também preciso. Então, eu vou fazer o mesmo processo. Parem o vídeo, pausem o vídeo, gente, e tentem construir vocês os inputs, tá? Se vocês não souberem, tá tudo bem. Mas tentem fazer a cabeça de vocês pensarem. Beleza. Então aqui o create element input vai ser o elemento que eu vou criar. Mesmo processo, gente, input. Aqui eu só vou adicionar o input.type, que ele tem um tipo de type, né? Então no nosso caso vai ser text. Nós vamos adicionar um id.id. Esse id vai ser um edit. E aqui, certo? Para a gente editar e ter um ID único, um valor único. E a gente está fazendo isso tudo dinâmico, tá? De forma dinâmica, a gente está construindo. Então, o input class name igual a input field, que já temos também, que é essa classe. O input.value, que vai ser igual a data na posição da key. Certo? Esse data, lembrem-se, aqui ó, a gente fez aqui, retornou do response, da requisição que a gente pegou do servidor, tá bom? Beleza. Então, dito isso, a gente só faz o quê? Um form append shout, ok? Passando o input. Prontinho. Estamos prontos agora com essa parte. Agora a gente precisa continuar fazendo a parte de update, né? Então, para atualizar o botão, então eu vou fazer um const update button, que vou pegar um document.createElement e vamos criar um button. Beleza? Mesmo processo, gente. Então, update button.type, a gente vai passar um submit. A gente vai passar um update button.class name, que vai se chamar btn, que nós temos isso na nossa classe, tá bom? Eu vou passar um update.textContent, que eu vou passar um update. Beleza? Mesmo processo, vou passar um update. Perdão, aqui a gente já tem tudo formatado, então a gente vai dar um form append shout, passando o update button. Agora para o cancel, como que a gente faria para o cancelar, tá? Mas aqui antes a gente precisa criar o do onSubmit também, tá? Que é a submissão do formulário, tá, gente? Então essa função a gente vai pegar e vai criar uma função aqui que vai receber um evento. Esse evento a gente vai manipular ele passando o handler update. Aqui eu passo o evento
passo o endpoint. Peraí. O endpoint o path, perdão. A gente vai passar o path e também vamos passar o ID. A gente não tem essa função ainda, tá? Nós vamos criar. Mas vamos agora para o cancel, para cancelar. Vou fazer o mesmo processo, gente. Cancel button. Lembre-se, o que o cancelar faz? Ele tem uma ação de submeter também, certo? Para um cancelamento, né? Então, no caso, não é um evento em si. A gente vai fazer o cancelamento. Então, é o onClick que a gente vai criar, tá? Então, vamos lá. O mesmo processo, gente. Document.create element. Nós vamos criar agora um button. Nós vamos passar a constante. Cancel button, não, perdão. Aqui a gente vai pegar o cancel button e vamos agora fazer a inserção dos dados, né? Então, cancel button type igual a button. Cancel button ponto class name igual btn cancel button ponto text content igual a cancelar. E agora a gente vai fazer o cancel button ponto onClick, certo? Isso é um evento. Não vai ter parâmetro, então eu vou passar. Isso é uma arrow function, tá, gente? Então eu vou passar um close modal para ele fechar o modal. Close modal. A gente também não criou ainda o close modal, então edit modal. Beleza? E aqui essa parte a gente já finalizou. Agora a gente precisa criar o render update, que a gente não tem. Então venho aqui, ó. Eu vou criar aqui em cima, tá? Function. Aqui. E quais os dados que ele espera? Deixa eu ver aqui. Ó, o evento, o path, e vou só copiar essa parte aqui dos parâmetros. Vou copiar aqui e vou entrar aqui. Beleza. Aqui, gente, vai ser uma função assíncrona, certo? Porque a gente vai fazer uma requisição. Então, dado que a gente tem esses dados, a gente vai manipular e executar, tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro ponto, eu tenho que lançar um event prevent default. Isso daqui, gente, faz com que... deixa eu tentar fazer o seguinte, mostrar para vocês um botão de submit. Button submit HTML. Um botão de submit, o comportamento dele é recarregar a página, gente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se aqui ele tem um exemplo. Aqui, o play. Por default, ele carrega a página, tá, gente? Ó. Por default, ele carrega a página. Perdão, aqui nem abriu isso aqui, né? Mas aqui ele não vai recarregar a página. Mas por default, ele carrega a página, tá? Então, o event.prevent default, a gente faz que não tem ação nenhuma. A gente anula, com isso aqui, a gente anula o reload da página. Então, ele só vai fazer o que a gente colocar aqui embaixo do código. Correto? Então, aqui nós vamos criar uma constante, que vai se chamar formData, que vai ter aqui um objeto. Vamos passar um array from, e desse array from, a gente vai pegar o evento target.elements. Esse target element, a gente pega os elementos ali, tá, gente? Aqui, os elementos. Então eu vou usar um for each. Novamente, não tenta entender, a gente vai passar por isso na parte de JavaScript, HTML, CSS. Vocês vão aprender bastante sobre JavaScript, como manipular. Depois a gente vai passar por frameworks, React. Vamos criar um framework também nosso. Mas fiquem tranquilos, vamos por partes. Aqui nesse caso a gente não vai focar nisso. Vamos focar aqui em resolver. Em vocês entenderem rede, né? Então, se o elemento .id starts with, isso aqui ele inicia com edit traço. Isso daqui, gente, a gente consegue verificar se ele iniciou com essa string, tá? E aí a gente pode fazer aqui um ponto e vírgula. Não, perdão. Aqui ele vai verificar se é verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, ele vai retornar verdadeiro, tá?
Aqui eu fecho. Vou fechar aqui. Então vou fazer essa validação aqui. Isso aqui só para vocês entenderem, tá? O element.id ele retorna uma string e aí a gente verifica se essa string tem o edit traço users, qualquer coisa, o edit traço alguma coisa, beleza? Ok, então aqui constante key element.id.replace, a gente vai fazer uma troca onde tem o edit traço, a gente vai remover essa informação. E vamos pegar somente aqui. Então aqui vai ser adicionado no form data. Lembra que o form data, a gente na hora que vai fazer esse passo aqui, ó, aqui, a gente vai adicionar o elemento .value. O que significa isso? Isso daqui, gente, significa que eu estou inserindo um dado na key, que aqui eu vou construir. Imagina que aqui, se eu passar aqui, por exemplo, uma key que é name, isso aqui vai ser adicionado uma name e vai pegar, o valor aqui desse element value, que sei lá, Rodolfo, sabe? Beleza? Então isso aqui vai montar dinamicamente também. Só voltar aqui, beleza. Form data na posição key e igual element.value e perfeito. Aqui, beleza. Então agora a gente precisa fazer o seguinte, sair desse array, já tem o form data. O que a gente está fazendo, gente, é adicionando e montando o nosso form data, tá? O formulário de dados. Então, beleza, montamos e agora a gente já tem a data para a gente enviar pro servidor. Lembra, eu preciso criar um payload para cadastrar os meus dados no servidor. Beleza? Então eu vou adicionar um try, um catch, caso dê erro, um error, e vou tratar esse erro, console.log.error, failed to update data, vírgula error. Então, se der erro, ele vai capturar, catch é capturar. Então, ele vai capturar aqui o dado, beleza? Capturou, gente? Então, a gente vai fazer um try. Try é tentar. A gente vai tentar fazer ele responder. Então, vamos lá. Await vai esperar a requisição. Eu vou colocar aqui um fit. Lembra, o fit é para fazer a requisição, tá? Então, eu passo uma template. Eu vou passar uma template literal aqui. Vou pegar a base URL. Vou colocar aqui o barra. E vou passar uma outra variável que é o path. Beleza? Dado que eu tenho isso, o que eu faço? Deixa eu ver. Eu tenho aqui um método. E um ponto importante, tá? No fit eu preciso passar alguns parâmetros, tá, gente? Esses parâmetros a gente passa aqui. Eu abro uma chaves. Então é um segundo parâmetro que eu passo um objeto. Beleza? Então esse objeto tem alguns métodos. Ou melhor, alguns atributos, né? Quais atributos? Método. É o método que a gente envia. Lembra, gente? Quando eu estou atualizando, a gente usa o put. Ou patch, tá? Mas nesse caso a gente vai usar o put. Quais os headers eu preciso passar? Os cabeçalhos. A gente já falou sobre cabeçalhos. Caso você tenha esquecido, volta ou dá uma estudada também, tá? Volta que a gente já falou bastante sobre isso. Então vamos lá. O application JSON. E se não lembrar, gente, pesquisa. Antes de sair metendo a mão, pesquisa. Dá uma googada. Lembra do que eu sempre falei para vocês. A metodologia é usar o Google também. Vocês se tornarem investigadores, tá? Um bom desenvolvedor ele é um excelente investigador. Certo? Então, beleza. Então, agora a gente precisa fazer o seguinte. Eu tenho os headers aqui, vírgula. Preciso passar um body, um corpo, gente, que é o form data. Certo? O form data é o valor que eu vou passar. Porém, eu preciso transformar isso aqui. Eu vou parsear, fazer um string. Vou converter isso para string e converter esse form data para stringify aqui. Deu algum erro aqui? Isso é esperado. Tá, perdão. Aqui eu coloquei errado, é 2 pontos. Beleza? Aqui não tem ponto e vírgula. E beleza. É assim que a gente segue o baile. Beleza. Então aqui eu preciso ainda adicionar algumas coisas. Então eu vou passar um fit data,
que aqui a gente vai fazer a requisição, gente, para atualizar a tabela, tá? Então eu vou fazer um fetch data e esse fetch data vai passar o quê? O endpoint, perdão, o path. A gente vai passar aqui, perdão, aqui eu vou fazer um string literal, que eu vou pegar o path, vou fazer um slice para a gente cortar. Slice é cortar, tá? Do 1, da posição 1, do index 1 até, vírgula, aqui é traço, não, aqui, traço list, certo? Lembra lá que a gente já falou que tem o users list, o update list e tudo mais, tá? Então a gente vai pegar o path e vamos fazer isso. Então, dado isso, ponto e vírgula. Agora a gente vai fechar. Depois de atualizar, gente, a gente tem que fechar o modal, tá? O modal tá lá aberto. A gente precisa finalizar, atualizar a tabela e fechar o modal. Então, close modal, onde a gente vai passar o edit modal para a gente fechar. Beleza? Bom, com isso a gente já fez bastante coisa e falta o handle delete, tá? E o handle delete é bem rápido, então a gente vai finalizar também nessa aula. Eu sei que ficou bem gigante a aula, mas eu acho que vai valer a pena. Então, depois a gente testa também lá na próxima aula, sem problema. Mas assim que function, a gente vai fazer o mesmo processo, handle delete, passando um path e o ID. Lembra do que eu preciso, /users e o ID para eu deletar o ID correto, né? Então eu vou fazer o mesmo try. Eu quero fazer uma requisição, então try catch error. Então console.error. Aqui a mensagem failed to delete data. Aqui eu passo a data. Eu passo o erro, perdão. Passo o erro aqui. Beleza. Aqui é chaves, né? Então, eu vou tentar, né? Eu vou fazer um try. Eu vou fazer um await, fetch, e vou fazer o mesmo processo. Aqui string literal, base, URL, /id. Peraí, aqui. Aqui eu vou passar um path. Beleza? E aqui, gente, vai ser um vírgula. Eu tenho que passar o método. Opa. Aqui até tem já, ó, método para eu completar, 2 pontos. Eu vou passar o delete, gente. Lembra que o verbo é o deletar, tá? É o de delete. Então aqui o ponto e vírgula. Vou atualizar a tabela como eu falei para vocês. Mesmo processo. Passo o path aqui. E vou adicionar uma template literal também, que é o path.slice na posição 1, mesmo processo, tá? Se vocês acharem que vale até reutilizar esse código aqui também, enfim. Fizemos aqui, mesmo processo, close modal. Aqui, vou só copiar para a gente ganhar tempo. E beleza, funcional. E um outro ponto que faltou, a gente precisa também criar o confirm delete, gente, que eu não coloquei, né? Function, eu vou criar aqui o confirm delete. Eu passo o path, o ID, const confirm button igual a document.getElementById, confirm delete, que é o ID. A gente vai pegar um confirm button.onClick. A gente vai receber nenhum parâmetro. Vamos passar aqui e vamos chamar o render delete. Passando o path, o ID, ponto e vírgula. E o mesmo processo aqui, ou melhor, perdão, aqui a gente vai pegar o document, getElementById, delete modal. Ponto, vamos adicionar a classe list
um class list remove, a gente vai remover a classe hidden para mostrar, tá? Quando a gente remove o hidden, ele mostra, ele aparece, né? Beleza. Então aqui tá certo, aqui funcional. Aqui, gente, deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui, ó, perdão. Eu tô olhando aqui, eu esqueci de fazer o seguinte, passar o ID, tá? Precisava passar o ID aqui também. Beleza? Bom, a gente pode ver depois se funcionou na próxima aula. Deixa eu ver. Não funcionou, mas beleza, a gente dá um check. Confirm delete is not definite. Vamos ver aqui. Ó, aqui tem um confirm delete e aqui tem um confirm delete. A gente verifica na próxima aula, beleza? Muito obrigado, nos vemos na próxima. Valeu!